Welcome back. We are here with Lieutenant Colonel. Bem-vindo de volta. Estamos aqui com o Tenente Coronel Daniel Davis, veterano de combate em 4 missões e apresentador do popular podcast Daniel Davis Deep Dive. Você também é claro, o vencedor do prêmio Ridenhour por contar a verdade, após denunciar como a liderança militar enganou o público sobre a guerra no Afeganistão. Nestes tempos de crescente pressão por conformidade e censura disfarçada, aprecio muito sua contribuição. Parabéns seu trabalho e obrigado de volta. É sempre um prazer estar aqui, professor. Obrigado. Agora vemos que os europeus argumentaram que a maneira de derrotar a Rússia é atacar sua energia. Inicialmente, isso significava sanções contra as empresas de energia russas. Depois, passaram a se desconectar das importações russas. Em seguida, começaram a falar em levar a guerra até a Rússia. Vimos ataques à infraestrutura energética russa dentro do território russo e, mais recentemente, ataques a embarcações civis russas, seus petroleiros e outros, no Mar Negro. E agora recebemos a notícia de que também houve um ataque a um petroleiro russo no Mediterrâneo, o que fica bem longe da Ucrânia. Há relatos de que os drones foram lançados a partir da Grécia. Agora Putin está dizendo que vai retaliar contra os ucranianos. Não duvido que ele o faça. Mas ao mesmo tempo, com o financiamento europeu, inteligência, planejamento de guerra e armas, bem, não apenas da Europa, mas de todos os países da OTAN, incluindo os Estados Unidos, isso seria um ataque da Europa e da OTAN contra a Rússia. E você acha que à medida que subimos mais na escala de escalada, isso pode levar a um candidato à OTAN? Olha, acho que precisamos reconhecer que há pessoas na Aliança Ocidental e no mundo ocidental em geral que querem um conflito com a Rússia. Quero dizer, parece absurdo dizer isso assim, porque todas as palavras que saem da boca deles falam sobre uma paz justa e duradoura e coisas do tipo. Mas eles querem uma paz justa e duradoura de acordo com seus próprios termos e definições, impondo-a a partir de uma posição de inferioridade e fraqueza sobre o lado que realmente tem o poder militar, o poder econômico e assim por diante. É irracional. Então, quando dizem, por um lado, que estão tentando encontrar um acordo negociado e uma paz justa e duradoura, eles só a querem justa do ponto de vista do próprio lado. Então não há sequer a contemplação, nem mesmo a consideração de uma paz mútua, justa e equilibrada. E isso é realmente muito revelador, porque se você só quer algo do seu lado e nem está disposto a considerar o outro lado, isso perpetua esse longo processo de décadas que temos vivido no Ocidente, em que nunca damos credibilidade à Rússia por sequer ter um ponto de vista ou a possibilidade de qualquer tipo de ambiente de segurança. Acho que você até falou sobre isso da última vez que esteve no meu programa, e achei uma ótima analogia, que a competição por segurança é algo em que todo país precisa se envolver, porque cada um tem suas próprias exigências de segurança nacional. E se você disser, ok, o seu lado não tem nenhuma exigência de segurança válida, só o nosso lado tem, e depois agir com base nisso, você está criando uma situação em que o conflito é quase o único desfecho possível. Temos feito isso desde o começo. Na verdade, eu estava conversando com um colega mais cedo hoje e voltei para ver algumas coisas que eu havia escrito antes do início da guerra, em fevereiro de 2022, e também alguns textos que escrevi ao longo de 2021, alertando que a guerra viria se ignorássemos o lado russo de tudo isso. E foi exatamente o que fizemos. E então tivemos a guerra. E depois, é claro, você olha para os 4 anos seguintes e vê que continuamos a ignorar o lado russo, insistindo apenas em uma solução, e no fim da guerra nos nossos próprios termos, ignorando a Rússia. E a situação continua piorando para o nosso lado.
Agora que penso nisso, se ainda não chegamos lá, estamos muito perto dos estertores da Ucrânia, em termos de capacidade militar, de sua capacidade como Estado de travar guerra, de sustentar a guerra e de conduzi-la. Acho que está chegando ao ponto em que tudo ficará completamente esgotado. E em vez de reconhecer isso e dizer algo como, cara, por mais que eu odeie isso, precisamos encarar a realidade e tomar medidas adequadas e razoáveis para limitar mais danos. Em vez de fazer isso, ainda estamos onde estávamos em 2021, ignorando o lado russo e tomando as ações que queremos do nosso lado. E não queremos consequências. Não queremos que haja qualquer reação. E então, como a Rússia tem sido, se formos diretos sobre isso, muito reticente em reagir a muitas coisas, muitas das quais nós mesmos dissemos serem linhas vermelhas russas, ou até mesmo a própria Rússia afirmou serem algo próximo disso, não vimos uma reação forte deles em várias questões fora dos limites do teatro de guerra ucraniano. Há essa visão de que nunca haverá uma reação, de que estamos livres para fazer o que quisermos com a Rússia e não haverá resposta. Seja nos ataques de longo alcance contra sua infraestrutura de petróleo, ou você sabe, na chamada Operação Teia de Aranha, que aconteceu no início deste verão, bem dentro do território russo. E eles pensaram, certo, nada aconteceu por causa disso. Então vamos tentar outro exemplo. Acho que agora, ao atacarmos esses navios civis, o que em quase qualquer outra época seria visto como um ato de pirataria ou um ato de guerra, parece que isso não nos incomoda. Estamos simplesmente continuando nesse caminho. E agora estamos basicamente provocando Putin para que ele realmente faça algo a respeito. Segundo o que você disse, viu nas notícias que ele está prometendo vingança. Suspeito que Putin provavelmente não vai cair na armadilha, porque acho que há pessoas no Ocidente que querem que isso se amplie. Elas estão tentando levar a Rússia a agir fora da Ucrânia para poderem dizer, eu avisei, artigo 5, aqui vamos nós. Aí vamos acabar trazendo isso para a guerra. Acho que há aqueles que de forma absurda, irracional e perigosa querem que isso aconteça. E acho que estão tentando provocar Putin a fazer isso. O que acredito que ele provavelmente fará é atacar ainda mais forte em Odessa. Pode haver uma ação contra eles. Acho que veremos mais ataques à infraestrutura deles, uma retaliação direta. Vocês atingem nossos navios, nós atingiremos os seus. E os russos têm muito mais capacidade para fazer isso. Então veremos como ele vai agir no fim das contas. Mas ele não vai ficar parado. Não acho que ele vai cair nessa armadilha. Mas isso apenas mostra, na minha visão, a decadência, e não há maneira mais suave de dizer isso, no pensamento ocidental, que em vez de reconhecer que essa batalha está perdida, que não dá para vencer, que não dá para reverter. Isso foi destruído em 2023. Então, há mais de 2 anos completos, perdemos qualquer capacidade de pensar que talvez pudéssemos reverter o campo de batalha com todos esses esforços, fossem sanções, inteligência, treinamento, ou, claro, milhares de veículos blindados, milhões de munições de vários tipos, mísseis. Todo esse tipo de coisa falhou completamente em expulsar a Rússia de qualquer posição possível. E nos 2 anos desde então, não houve nada além de avanço para o oeste, embora em um ritmo lento, mas em um ritmo significativo e constante, com baixas massivas do lado ucraniano, que são insubstituíveis. E agora aqui estamos, neste momento em que o presidente Trump quer alcançar um acordo negociado. Os russos ainda estão abertos a um acordo negociado, e as únicas 2 partes contra isso são a Ucrânia e a Europa em geral. A questão permanece. Trump vai ficar de lado e apenas assistir a tudo se desenrolar, permitindo que a situação piore ainda mais, ou ele finalmente vai intervir e dizer, certo, chega. Se vocês querem seguir com essa loucura e insanidade que pode provocar uma guerra com a Rússia, uma que poderia facilmente se tornar nuclear, vocês estão por conta própria. Não vamos participar dessa estupidez. Não sei se ele vai fazer isso ou não, Glenn, mas provavelmente é o que precisa ser feito. Caso contrário,
Quem sabe se isso não se expande além das fronteiras da Ucrânia. Sim, essa referência a uma paz justa e duradoura é muito estranha. Justa para quem? Essa é uma boa pergunta. Você provavelmente viu o último discurso de Zelensky, em que ele disse que não se tratava apenas de forçar os russos a fazer concessões e chegar a um acordo, mas de garantir que a Rússia nunca pudesse fazer isso novamente. Quer dizer, ele está basicamente falando em derrotar a Rússia. E agora os europeus mais ou menos repetem a mesma lógica, de que deve haver garantias de segurança para a Ucrânia, porque ela é a vítima, e nenhuma para a Rússia, porque ela é a agressora. É assim que a segurança internacional aparentemente funciona agora. Mas, novamente, eles dizem isso enquanto estão à beira da derrota. Então é bastante extraordinário de se ver. Mas é claro que no mundo real, a Rússia está percebendo que está vencendo. Para ser honesto, uma das minhas preocupações é que eles possam ficar ousados demais com essa sensação de vitória e acabar exagerando. Até agora, isso não parece estar acontecendo, pelo contrário. A principal crítica contra Putin, neste momento, é que ele não estaria respondendo de forma adequada, segundo muitos em Moscou. Mas Putin já respondeu. Ele fez alguns comentários sobre os 3 porquinhos na Europa e também disse que, antes do ano novo, os Roshniks, que agora estão em produção em massa, estarão prontos para combate e entrarão em serviço. Como você vê isso? Acha que eles realmente começariam a usar os Roshniks, ou ainda são apenas uma forma de dissuasão? Porque, bem, nós não estamos sendo dissuadidos. Então, em algum momento, se tratarmos isso como um blefe, e é um blefe, ele deixará de ter qualquer valor dissuasório. Sim, meu palpite, deixe-me falar primeiro sobre os Roshniks, é que o principal incentivo e a principal justificativa da Rússia, do ponto de vista militar, é produzir o máximo possível deles, não usá-los como elemento de dissuasão. Eles não vão servir como dissuasão. Está claro que não há nada que a Rússia tenha ou possa ter que vá dissuadir o Ocidente, porque eles já possuem armas nucleares táticas, armas nucleares estratégicas, uma marinha, força aérea e grandes forças terrestres. Então, apenas adicionar outra categoria de mísseis além das várias que eles já têm, com o Kinshaw e os outros hipersônicos, as bombas planadoras, as agora expandidas e mais capazes bombas planadoras, tudo isso. Nada disso serve como dissuasão, então este também não servirá. Não há dúvida quanto a isso. Os russos vão querer garantir que tenham o suficiente para realmente usar se for necessário. E o que eu suspeito que eles farão é continuar avançando lentamente, porque acho que querem continuar acumulando até atingir uma quantidade desconhecida de um estoque de todas essas categorias de mísseis que acabei de mencionar. O mais importante é o Roshnik, e também os mísseis de defesa aérea para seus próprios sistemas S-300, S-500 e assim por diante. Todas as diferentes categorias que eles possuem. Assim, se eventualmente a guerra se expandir e se tornar convencional entre a OTAN e a Rússia, eles poderão literalmente nos sobrecarregar em todas as áreas-chave. Você talvez tenha visto aquele relatório da BBC de 2 ou 3 semanas atrás, talvez até menos, dizendo que, se o Reino Unido se encontrasse de repente numa guerra convencional, conseguiria sustentar operações de combate em alto nível por apenas algumas semanas. E isso é sintomático de todo o Ocidente. Seja falando da França, da Alemanha ou dos Estados Unidos, podemos nos incluir nessa mesma categoria. Nós não estamos em uma postura de tempo de guerra. Não temos capacidade para sustentar um combate. Podemos lançar ataques, podemos realizar disparos de mísseis, podemos ter defesa aérea para alvos pontuais por certos períodos de tempo, mas não conseguimos manter isso por muito tempo. Parece-me que uma das razões pelas quais a Rússia está adotando essa estratégia de ir devagar na Ucrânia, algo de que frequentemente zombamos, não é porque eles não possam ir mais rápido. É porque não querem, mas eles querem manter a pressão.
Parece que estão tentando encontrar um ponto de equilíbrio em que consigam manter uma pressão significativa, de modo que o lado ucraniano não tenha tempo de respirar ou se recuperar, mas sem avançar tanto a ponto de conseguir uma vitória cedo demais. Acho que eles querem acumular estoques em seus principais sistemas de armas, para que, no caso de um confronto com a OTAN no futuro, todo esse tempo gasto indo devagar acabe valendo a pena. Então vamos considerar esse período de 2 anos pelo qual Emmanuel Macron zombou da Rússia há apenas alguns meses. Durante esse tempo, a Rússia vem acumulando estoques. A taxa em que, segundo relatos, eles estão produzindo, em qualquer categoria que se queira observar, mísseis Kinzhal, bombas planadoras, projéteis de artilharia e assim por diante, é muito maior do que a taxa em que estão sendo usados. Obviamente, eles só usaram o Roshnik uma vez, mas todos os outros, Winston e Geran 2, entram nessa lista. A taxa de uso é muito menor por Lossenk. Portanto, eles estão acumulando esses estoques em algum lugar, em certa medida. Enquanto isso, durante exatamente o mesmo período, nossos estoques estão se deteriorando e diminuindo, porque nossa capacidade máxima de produção, embora tenha melhorado em relação a 2022, ainda não é suficiente para compensar o uso real. Então estamos esgotando nossos estoques. No caso de um conflito ou confronto entre a OTAN e a Rússia, eles poderiam sustentar o combate em um nível bastante alto por um longo tempo. E depois de consumirem parte desses estoques, ainda conseguiriam manter o ritmo, porque já possuem uma capacidade de produção mais elevada. Nós teríamos que entrar em um curso acelerado, e isso ainda levaria 1 ou 2 anos, provavelmente mais como 2 ou 3 em algumas categorias. Mesmo diante de uma ameaça existencial, isso simplesmente leva tempo. Então estamos nos enfraquecendo, e eles estão se fortalecendo à medida que avançamos. Acho que Putin não é movido por emoções como muitos de nós no Ocidente, e acredito que ele está dizendo, vou apenas manter isso em um nível constante. Nós vamos vencer. Na mente dele não existe a possibilidade de perderem. Se algo sair do controle, eles podem dizer, certo, chega, vamos inundar uma determinada área, mesmo que taticamente, e simplesmente romper algo se quisermos. Eles não tentam isso desde que voltaram à ofensiva após a ofensiva ucraniana de 2023. A Rússia não lançou nenhuma grande operação em lugar algum. Eles têm usado pequenos contingentes de tropas e mantido a pressão, mas nem sequer tentaram nenhum tipo de movimento de grande escala, por assim dizer. Eles podem, e isso teria um custo inicial muito alto. Mas meu cálculo do ponto de vista militar é que se fizessem isso, não seria muito difícil romper em pontos fracos selecionados ao longo dessa linha de frente de mais de 1.000 quilômetros. Mas eles escolheram não fazer isso até agora. E avalio que o motivo é porque estão fortalecendo essas capacidades enquanto continuam a enfraquecer a OTAN no processo. Estamos nos enfraquecendo ao continuar agindo assim. Por exemplo, como acho que aconteceu mais cedo hoje, a União Europeia disse, certo, comprometemos 90 bilhões de dólares para dar à Ucrânia apenas para que funcione como um Estado pelos próximos 2 anos. Ainda não sabemos ao certo de onde esse dinheiro virá. Aparentemente, eles ainda não aprovaram a questão do uso dos ativos russos congelados. Mas fora isso, eu não sei de onde eles vão tirar o dinheiro. Eles vão ter que pegar emprestado de algum lugar. O dinheiro não surge do nada. E agora eles ainda vão enfraquecer o próprio sistema econômico, além de se desvincularem completamente do petróleo russo, o que vai aumentar novamente o custo de simplesmente manter a atividade econômica. Depois, estão reduzindo seus estoques físicos de sistemas de munição essenciais. É uma loucura fazermos tudo isso enquanto dá para ver a Rússia ficando mais forte e maior em todas essas áreas. Eles têm milhões a mais que poderiam mobilizar se precisassem, mas não o fizeram. Então, é irracional o que estamos fazendo, Glenn. E mesmo assim, aqui estamos nós. Yeah, I see that
Sim, eu vejo isso. Bem, em termos de não se deixar intimidar, acho que é bastante evidente. Não apenas a invasão de Kursk, que por si só considero extraordinária, mas também o fato de que a inteligência russa confirmou que foram os britânicos que lideraram o ataque ao dissuasor nuclear da Rússia. Mais uma vez, é difícil compreender que isso seja real, mas já chegamos a um ponto tão extremo que acreditar que algo ainda possa deter o Ocidente agora parece improvável. Então não, pode ser, como você sugere, que essas armas sejam realmente destinadas ao combate, caso os países ocidentais decidam entrar nessa guerra. E ouça, posso te dizer que, se fosse comigo, se eu tivesse essa capacidade, e quem sabe nem posso especular quantas dessas coisas eles podem ter, mas é bem evidente que não temos nenhuma defesa aérea contra elas, porque também não temos contra muitas outras categorias. Mas com certeza não teríamos contra esses hipersônicos. Quero dizer, há um número limitado de lugares onde temos fábricas de armas e munições no Ocidente. É disso que estou falando. E nós, ao contrário dos russos e dos ucranianos, que agora dispersam todo o seu material porque aprenderam, com a dor das perdas, que se você tem grandes estoques em um único lugar, vira um alvo fácil. Ainda não aprendemos isso, ainda não os distribuímos. Quero dizer, voltando até a Guerra Fria, ainda temos esses grandes estoques em todos os lugares. Você poderia mirar em cada um deles, porque é bem conhecido onde estão. Quero dizer, em um curto período de tempo, tipo 12 horas, você poderia destruir sistematicamente uma grande parte da nossa capacidade industrial, dos nossos estoques, até mesmo do pouco que ainda temos. Você poderia realmente causar muitos danos, porque muitas dessas instalações de armazenamento de munição da Guerra Fria foram projetadas para deter a tecnologia que existia naquela época. O Oreshnik aparentemente vai além disso, e isso não o impediria. Então muitas dessas coisas que achamos que estão protegidas provavelmente não estão. E a Rússia poderia atingir muitas delas logo de início, o que poderia nos enfraquecer antes mesmo que algo chegasse à linha de frente, em caso de guerra. E claro, se isso acontecer, Glenn, a possibilidade de alguém, seja o Reino Unido ou a França, usar armas nucleares por se ver em desvantagem, é muito alta. A Rússia, sem dúvida, levaria isso em conta e tentaria não fazer nada que provocasse um pôr do sol nuclear, porque há 100% de certeza de que haveria retaliação na mesma medida. Esse é o perigo em que estamos agora e ao qual parecemos cegos no nível de liderança no Ocidente. Estou presumindo que os russos optariam por dar um nariz sangrento a um país como a Alemanha, que assumiu a liderança, e não é uma potência nuclear. Provavelmente é por isso que britânicos e alemães já estão preparando esse tipo de acordo de segurança compartilhada. Mas acho que você tem razão sobre os russos estarem se fortalecendo na retaguarda, porque há muitos relatos sobre toda essa nova produção da Rússia que não está indo para a linha de frente. Eles estão acumulando na retaguarda, de veículos blindados a mísseis. Estão simplesmente produzindo em massa e armazenando. Sim, e essa é uma explicação muito boa. As pessoas sempre me perguntam, por que a Rússia não partiria logo para um ataque de decapitação ou algo assim? Mas essa é uma boa explicação. A suposição de que os europeus tentariam de alguma forma resgatar a situação, intervindo. E eu vou te dizer, para mim, isso mostra uma mentalidade muito avessa ao risco por parte dos russos. Porque veja, eu já argumentei, esqueça o certo e o errado, esqueça a moralidade, esqueça o leste ou oeste, quem está certo ou errado. Apenas de uma perspectiva de análise militar, eu argumentei que a Rússia tinha capacidade para fazer isso. Eles poderiam ter pago esse preço em outro lugar e encerrado esta guerra muito antes. E ainda assim, teriam o risco de o Ocidente ter feito isso. Já tivemos 4 anos de esgotamento dos nossos estoques e de todos os outros inventários que possuímos. Acho que eles têm muito mais a ganhar, encerrando o conflito na Ucrânia com uma conclusão militar mais rápida.
Mas eles não fizeram isso. Na minha opinião, eles escolheram não agir porque são avessos ao risco. Mas são avessos ao risco enquanto constroem mais capacidade, de modo que se algo acontecer mais tarde, terão muito menos preocupações do que nós teríamos do nosso lado. Ou seja, tudo depende do que cada um quer fazer. Por outro lado, isso mostra que a Rússia ainda é avessa ao risco, mesmo tendo uma vantagem de poder. Eles ainda não usaram essa vantagem da forma como provavelmente nós teríamos usado em circunstâncias semelhantes. E isso é um sinal de esperança, de que ainda podemos alcançar algum tipo de acordo negociado, mesmo a essa altura, de que o lado russo está disposto, a partir de uma posição de força, a aceitar um acordo negociado que seja feio e desagradável, mas não catastrófico para o nosso lado, se apenas permitirmos que isso aconteça. Acho que do nosso lado, o principal objetivo, imagino, teria sido apenas fazer com que ucranianos e russos se enfraquecessem mutuamente. E então, perto do fim, o Ocidente poderia intervir de alguma forma, impor limites e encerrar o conflito. Muito coerente com a estratégia de equilíbrio offshore. Mas o que vemos agora é bem diferente. Os europeus se exauriram militarmente, economicamente e politicamente, como vemos agora com esses governos impopulares. Os Estados Unidos também estão recuando, se distanciando. Enquanto isso, os russos estão construindo um arsenal poderoso, claramente voltado para a Europa, caso entrem em guerra com a Rússia. Parece, portanto, que os russos querem deixar claro que, se alguém intervir, eles reagirão com força. Eles garantirão que tenham mísseis poderosos. Não será uma guerrinha nas trincheiras em que se possa apenas inclinar a balança. É isso. Bem, veja, o Putin disse exatamente isso. O quê? Há 10, 12 dias. Exatamente a mesma coisa que você acabou de dizer. Ele disse, nós não queremos ir à guerra, mas se vocês começarem uma, nós vamos lutar e podemos fazer isso hoje. E então ele falou sobre toda essa operação militar especial. É como ele disse, é cirúrgica. Estamos dando pequenos passos aqui, mas em uma grande guerra não agiríamos assim. Há muito mais que poderíamos fazer. Então, basicamente, ele confirmou realmente o que eu estou dizendo. Bem, deixe-me apenas comentar o que você mencionou sobre Odessa, porque essa é a região mais propensa a ser punida pelo que foi feito, os ataques a embarcações civis russas. Obviamente, Odessa é a principal cidade marítima ou costeira da Ucrânia no Mar Negro. Então, de uma perspectiva estratégica, faz certo sentido retaliar contra Odessa, ou seja, contra seus portos. Mas vimos nas últimas semanas que pontes, trens, centros logísticos, portos, instalações industriais e de energia, tudo isso está sendo destruído em Odessa, especialmente. Em termos de uma possível solução de longo prazo para os russos, se eles perceberem que os europeus não vão aceitar um novo status quo e lutarão novamente no futuro, faz sentido que a Rússia considere seriamente a conquista de Odessa. Você acha que estamos caminhando nessa direção? Sem dúvida, não há nenhuma dúvida na minha mente. Quero dizer, tenho visto muitos comentários russos em fontes abertas, na mídia deles, até mesmo nos veículos controlados pelo governo e com certeza no Telegram e em vários outros lugares, onde há muita raiva em relação aos ataques contra esses chamados petroleiros civis da Frota Sombra. Eles estão dizendo, é assim que vocês querem jogar. Então vamos encerrar isso e com certeza tomaremos Odessa. Agora, pessoas do lado russo vêm falando em tomar Odessa há muito tempo, incluindo Kharkiv, no norte, e assim por diante. Se o acordo para ficar apenas com os 4 oblasts não for aceito, eles dizem que provavelmente tentarão conquistar mais 4 além desses, o que incluiria tanto Odessa quanto Kharkiv no norte. Então isso já existia. E quando vemos provocações e provocações contínuas como essa, agora escalando para literalmente e fisicamente atacar navios civis dessa frota, algo que não havia acontecido até agora, por que quando estamos tentando encerrar esta guerra, estamos a empurrando ainda mais? Mesmo sob a definição ocidental da ideia de Keir Starmer,
de uma paz justa e duradoura e tudo mais, será que realmente vamos acelerar e expandir nosso lado para um novo campo de combate, quando sabemos que isso provavelmente colocará Odessa novamente na mira? E como você acabou de dizer, mesmo nas últimas 12 horas, eu vi pouco antes de entrar no seu programa, houve mais 3 pontes naquela região que foram atingidas, principalmente por drones e outros tipos de ataques. Então parece que do ponto de vista militar, a Rússia está se preparando para criar problemas e dificuldades para o lado ucraniano, mover tropas e suprimentos, e assim por diante na retaguarda. Dessa forma, se algo começar na linha de frente, isso complicaria a capacidade deles de concentrar forças e suprimentos ao longo da nova linha de contato, potencialmente, se for para lá que estiverem se dirigindo. Eu não sei para onde eles estão indo, porque já atingiram alvos no passado e isso não resultou nisso. Mas ainda assim, isso está acontecendo, e é uma possível explicação para o que eles estão planejando fazer. Quem sabe, se é disso que Vladimir Putin está falando. Ele disse mais cedo hoje, em uma espécie de sessão de perguntas e respostas, que coisas maiores estavam por vir antes do fim do ano. Ele não especificou o que era, mas fica a dúvida. Será que é isso que ele planeja fazer antes do fim do ano? Estamos falando de literalmente alguns dias a partir de agora, então acho que não teremos de esperar muito. Bem, isso parece coincidir bem com os Oreshniks, assumindo um papel de combate antes do Ano Novo também. Porque veja, os britânicos e os franceses obviamente querem Odessa, não a próxima, mas querem que ela esteja na OTAN ou sob algum tipo de acordo de segurança. Quero dizer, essa cidade portuária deveria estar sob controle francês e britânico. Então acho que quando virem a Rússia se movendo em direção a Odessa, o pânico vai começar, e eles podem fazer algo tolo. Se eu estivesse aconselhando o Kremlin, sugeriria deixar os Oreshniks prontos para o combate antes de marchar sobre Odessa. Porque em qualquer nível, a qualquer momento, se a Ucrânia estiver desmoronando, é aí que os europeus podem fazer algo insensato. Certo. Ou, como disse Mark Rutte, temos que nos preparar para a guerra com a Rússia. Eles nunca dizem por quê. A suposição é sempre que a Rússia vai invadir Paris ou algo assim. Mas acho que, na realidade, é por isso que eles deveriam se preparar para a guerra. Ou seja, a Europa vai entrar nisso, acho eu, se não fizerem, sabe? Bem, quero dizer, o Mark Rutte disse isso na semana passada. A Kaja Kallas, acho que foi na segunda-feira dessa semana, disse novamente, todos sabemos que se a Ucrânia cair, nós seremos os próximos, e eles continuarão avançando para o oeste. O Marechal do Ar britânico, acho que também na segunda-feira, disse, precisamos estar prontos para uma luta geracional contra a Rússia, e nossas famílias precisam estar preparadas para sacrificar e lutar contra a Rússia, mencionando-a pelo nome. Ele disse isso. E claro, o general de mais alta patente da Alemanha há apenas alguns meses afirmou que precisamos nos preparar para uma guerra com a Rússia. Os franceses disseram a mesma coisa. Todos esses oficiais continuam dizendo isso. E ouça. Bem, um dos grandes problemas que temos no Ocidente é que nunca queremos que haja consequências para nossas palavras ou ações. Queremos ser livres para dizer e fazer o que quisermos e que isso não traga consequências. Mas há consequências. E quando todos esses altos funcionários em toda a Aliança Ocidental continuam usando uma linguagem tão fortemente provocativa, uma guerra contra a Rússia, sem nem disfarçar, uma provocação direta, isso vai ter uma consequência. Especialmente quando vemos os alemães agora deslocando uma brigada de combate para o Báltico e falando sobre possivelmente fazer mais. Isso vai gerar uma resposta. E quando os russos perceberem que você está realmente agindo, apoiando esse ataque à frota, apoiando esses ataques de longo alcance dentro da Rússia, tudo isso, quero dizer, em algum momento, eles vão tomar alguma atitude. Só não sabemos onde isso vai acontecer. Suspeito que a Rússia fará de tudo para não iniciar nada,
Mas há limites para todas essas ações provocativas que continuam acontecendo. Vamos ver, eu acho. Estou apenas preocupado com isso, muito preocupado. Que todos acabarão perdendo. Rússia, Ucrânia, Europa, todos sairão perdendo se houver qualquer tipo de conflito, mesmo que permaneça convencional. E eu rezo a Deus para que nunca cheguemos a esse dia. Very much agree. No, Concordo totalmente. É loucura termos chegado a esse ponto. Lembro-me de quando os alemães estavam preocupados em enviar capacetes para a Ucrânia, e agora eles praticamente voltaram aos velhos hábitos. Bem, espero que esta crise não saia do controle antes do Ano Novo. Até lá, boas festas, ou Feliz Natal. Como você disse, acho que o principal problema aqui é que vivemos tempo demais no momento unipolar. Foi uma época em que a guerra era algo que acontecia longe, e qualquer erro podia ser absorvido. Nossa linguagem não tinha consequências. Acho que isso está chegando rapidamente ao fim, mas precisamos de uma curva de aprendizado muito mais acentuada, porque isso tudo é meio insano. Sim, é sim. Bem, muito obrigado por me receber e o mesmo para você e a família.